E acabou, pessoal. Foi divulgado agora há pouco o Datafolha, Lula venceu, Bolsonaro perdeu. Só resta agora nós esperarmos pela definição se a vitória de Lula será no primeiro ou no segundo turno, porque faltando apenas 100 dias para o pleito, não há tempo hábil para o Bolsonaro reverter esse jogo, a não ser que aconteça algum tipo de hecatombe muito improvável como Lula perder a vida, mas é difícil que isso aconteça. Só que muitos analistas políticos não estão considerando um fator importante desse Datafolha que nós aqui estamos considerando. Só que antes eu quero saber a sua opinião. Coloque aí nos comentários. Você concorda comigo que Bolsonaro perdeu? Você concorda comigo que não há mais tempo para ele virar o jogo? Deixe o seu like e também envie um superchat clicando no botão de valeu aí embaixo. E eu sei que muitos estão pensando, ora, mas a distância do Lula para o Bolsonaro diminuiu do mês de maio para agora, o mês de junho. Como você pode dizer que o jogo já acabou? O jogo já acabou por conta de uma questão de tempo. Mas antes de falarmos disso, vamos trazer os resultados. O Datafolha de maio apontava a vitória de Lula no primeiro turno. Lula tinha 48%, Bolsonaro tinha 27%. Uma distância de 21 pontos percentuais. Se você quiser a minha análise do Datafolha de maio, o link está aqui no card. Agora, a distância de Lula para Bolsonaro reduziu para 19%. Lula caiu um ponto na margem de erro, está agora com 47%, e o Bolsonaro oscilou positivamente, agora ele tem 28%. Então, a distância está com 19%. Mas Lula continua vencendo no primeiro turno. E muitos vão até dizer, ora, mas Bolsonaro mostrou que ele tem uma base sólida. Sim, ele tem uma base sólida, mas isso não é suficiente, porque Bolsonaro ele precisa crescer e isso ele não está demonstrando. Bolsonaro cresce dentro da base ali dos 30%, o que ele não consegue retirar, ele não consegue evitar a vitória de Lula no primeiro turno. E para crescer mais, ele precisa de apoios, só que com esse resultado do Datafolha, não é possível ele conseguir novos apoios. Havia uma expectativa do Centrão, você pode até argumentar porque eu acabei trazendo essa informação para vocês, que esse Datafolha fosse mostrar uma diferença ainda maior do Lula para o Bolsonaro. A diferença foi reduzida. O problema, como eu tenho falado para vocês, é que o Lula ainda vence no primeiro turno e para piorar, havia uma outra expectativa do Centrão lá no final do mês de abril, que a distância do Lula para o Bolsonaro fosse ser aí de menos de 10%, o que não se concretizou. E a grande questão que a mídia não está considerando é que esse Datafolha é o último Datafolha antes das convenções partidárias. As convenções partidárias elas vão ocorrer ali em meados de julho, na segunda quinzena de julho, até a primeira semana de agosto. Pode ser que saia um Datafolha na última semana de julho. É bem provável que saia, só que não há tempo para a tomada de decisão relevante. O Datafolha que será usado para as convenções partidárias é esse. E por que isso é tão importante? Primeiro, é importante que você se inscreva. Então se inscreva no canal e vem comigo que eu vou explicar tudo para você. As convenções partidárias, elas são importantes para a definição principalmente dos palanques regionais e dos apoios estaduais. E você sabe, como o Datafolha tem mostrado, todas as estratégias do Bolsonaro para ter novos votos, para conquistar novos apoiadores, deram em água. O Auxílio Brasil, por exemplo, deu em água. Se você pegar o resultado desse Datafolha, a maior parte do apoio da população mais pobre que recebe o Auxílio Brasil ainda está com Lula. Então o Auxílio Brasil deu errado. O governo vai tentar colocar para R$600. Vai dar tempo? Faltando 100 dias para o Bolsonaro conseguir reverter essa rejeição dele? Com a inflação alta, com o presidente sendo chamado de preguiçoso, o link está aqui no card dessa história do Bolsonaro preguiçoso, não há tempo hábil. Problema com o preço dos combustíveis, Bolsonaro tentando jogar a culpa, terceirizar para um, para outro. Ele fala, a culpa não é minha. Pô, mas você é o presidente, o que você vai fazer? Se a culpa é sempre dos outros, por que você é o presidente da república? Já há um problema disso, também tem um link do vídeo. O link tá aqui no card. Então não há tempo hábil. E o Bolsonaro, mesmo ele tendo demonstrado essa base sólida, ele precisa crescer. Só que para ele crescer, ele precisa agora de um outro gás. Ele precisa conquistar outros apoiadores que estão fora da bolha bolsonarista. E para fazer isso, ele precisaria dos palanques regionais. Só que com a possibilidade do Lula vencer no primeiro turno, mesmo que vá para o segundo, a derrota de Bolsonaro é certa, quem que vai querer dar palanque para o Bolsonaro? Mesmo os apoiadores do Bolsonaro, os aliados do Bolsonaro, hoje eles têm receio de dar palanque para o Bolsonaro. E você não pode ter receio de se inscrever no canal, então se inscreva. O principal, por exemplo, é o Tarcísio. O Tarcísio de Freitas, que é o candidato de Bolsonaro para o governo de São Paulo, ele está se distanciando do Bolsonaro. Então, à medida que o Bolsonaro mostra que ele não consegue ganhar gás nas pesquisas, os aliados dele começam a se afastar.
Opa, não, esse candidato é muito rejeitado, para que eu vou me aproximar dele? Eu vou tentar me distanciar. Tanto é que o Tarcísio não esconde mais que ele trabalhou durante o governo Dilma dentro dos governos petistas. Por que ele está fazendo isso? Para se distanciar do Bolsonaro. O Cláudio Castro, que é o prefeito, governador do Rio de Janeiro, ele tem um problema com o Bolsonaro, mesmo sendo do mesmo partido Bolsonaro, ele não vai bater no Lula. Então, e o Romeu Zema em Minas Gerais? O Sudeste, que é a principal região eleitoral do nosso país, o Sudeste o Bolsonaro está levando uma lavada, ele tem 29%, o Lula tem 43%. Então tudo isso dificulta as decisões dos partidos para montar os palanques e aceitar Bolsonaro nos palanques regionais, agora nas convenções partidárias. Então ele começa a ficar esvaziado. E isso também esvazia a própria campanha do Bolsonaro e os aliados dentro da campanha. Porque outros interesses começam a surgir e você não pode ter outros interesses, você tem que se inscrever no canal. Então se inscreva agora, imediatamente. Por exemplo, em 2018, a campanha do Bolsonaro ela estava muito mais homogênea. Havia uma união muito mais forte. E eu não estou nem falando das questões e dos problemas internos do Carluccio com o Centrão, como o Carluccio querer colocar a CPI da Petro para fustigar o Ciro Nogueira e o Valdemar Costa Neto. Não é isso. Já fiz vídeo também, o link está aqui no card. São interesses paralelos. Por exemplo, o Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni, que foi um homem importante na campanha de 2018 do Bolsonaro, hoje ele olha para a campanha do Bolsonaro e fala assim, pô, mas isso aí não vai dar muito certo não. Então ele está mais preocupado com a própria candidatura ao governo do Rio Grande do Sul do que trabalhar pela campanha do Bolsonaro. O Ciro Nogueira, você fala, mas ele é candidato? Tudo bem, mas e o Ciro Nogueira que não é? O Ciro Nogueira é ministro da Casa Civil. E o candidato do Ciro Nogueira, do União Brasil, o Mendes, é Silvio Mendes, no estado do Piauí, tá pau a pau, tá um pouco na frente ali do Rafael Fonteles, que é o candidato do PT, os dois vão para o segundo turno. O Ciro Nogueira tá mais preocupado com a candidatura no Piauí do que com a candidatura do Bolsonaro. Então perceba que há um esvaziamento do Centrão. E o próprio PL, como já também fiz vídeo. O PL, que é o partido do Bolsonaro, vai destinar a maior parte do fundo eleitoral não para a campanha do Bolsonaro, mas sim para a campanha dos deputados federais, porque a campanha do Bolsonaro é uma campanha que não progride. Havia toda uma expectativa, Auxílio Brasil frustrou. Havia uma expectativa que o Bolsonaro pudesse crescer, não cresceu. Então assim, não vale a pena investir em Bolsonaro, não vale a pena dar palanque pro Bolsonaro e ele não vai conseguir novos apoiadores. Talvez o lance do Bolsonaro hoje é evitar a derrota no primeiro turno. É isso que ele quer. Somente isso. Ah, outro apoiador. Arthur Lira. Tem um cabelinho aqui rebelde, ó. Arthur Lira. O Arthur Lira já era, pessoal. Arthur Lira tá acabado. Tá acabado. Ele foi derrotado em Alagoas, mesmo despejando o orçamento secreto lá no estado, na história do governador Tampão. Já fiz vídeo, o link tá aqui no card. Ele não vai conseguir virar novamente presidente da Câmara. Vai perder a chave do cofre do orçamento secreto. E o Lula, que vai vencer o pleito, como mostrou o Datafolha, é aliado do Renan Calheiros. E o Renan Calheiros vai aumentar ainda mais os poderes dele em Alagoas. Já era, Arthur Lira. Já era. Tanto que ele está brigando com essa história de CPI da Petro para mudar a lei das estatais para conseguir ter um pouco mais de poder e influência dentro de algumas estatais. E só. E o PP já foi do governo Lula. Então você acha que esses caras vão ficar querendo... Não vão querer nada do Bolsonaro. Nada do Bolsonaro. Acabou, pessoal. Não há mais possibilidade, não há mais tempo, não há mais recurso, não há o que Bolsonaro possa fazer. Mas você pode fazer alguma coisa, você pode se inscrever, então se inscreva no canal. Resta ao Bolsonaro, como eu estava falando anteriormente, antes de falar de Arthur Lira, evitar a derrota no primeiro turno. É isso que ele quer. Vamos evitar a derrota no primeiro turno e vamos para o segundo turno endossando o discurso de fraude. Como eles já devem estar chiricando nesse momento, falando sobre o Datafolha que é comprado, coisas do tipo. O problema é que o Bolsonaro ele vai conseguir ter eco nessa história de fraude, que ele é um perseguido, somente nas redes. Porque os parlamentares não vão falar que houve fraude alguma no pleito. Porque eles viram o que aconteceu com o Fernando Francischini. O Fernando Francischini falou que em 2018 teve fraude, ele foi cassado. Depois o Cássio Nunes devolveu os direitos políticos dele, mas depois essa liminar foi cassada novamente. Então, os deputados bolsonaristas que serão vitoriosos, com exceção dos filhos do Bolsonaro, eles não vão ficar falando que o Bolsonaro foi derrotado por conta de fraude. Porque o que acontece? Se um bolsonarista que vencer e tiver mais 4 anos de pleito como deputado, falar que houve fraude, ele pode ser cassado, então ele perde. E o Bolsonaro já está derrotado, o Bolsonaro já está morto. Então assim, o Datafolha péssimo para o Bolsonaro, devastador, destruidor,
Era para o Bolsonaro estar muito mais perto de Lula agora, já estamos no final do mês de junho, não houve absolutamente nada. E para piorar, agora nós estamos entrando numa fase muito crítica, que começam algumas restrições orçamentárias, algumas restrições legais, porque nós estamos em um ano de pleito. Então não há nem mais tempo do Bolsonaro poder gastar dinheiro. Acabou, pessoal. Já era. Bolsonaro não conseguiu mostrar fôlego, Bolsonaro não conseguiu crescer para além da bolha. Esse foi o último Datafolha antes das convenções partidárias e Bolsonaro, mostrando sua fraqueza, não vai conseguir aliados que vão já se afastando de Bolsonaro, como nós já estamos vendo todo esse desembarque que agora é confirmado pelo Datafolha. Acabou, Bolsonaro foi derrotado, agora teremos um zumbi na presidência da República que vai ficar se arrastando aí por mais 6 meses até a prisão.